alunos, olá, professores. Sejam bem-vindos à nossa aula de Química do primeiro ano do ensino médio. Eu sou a professora Cristiane Marques, componho a equipe de Química juntamente com as professoras Yara e a professora Darlinda, que neste momento estão no chat do aplicativo Aula em Casa para tirar as dúvidas de vocês. Então, vocês podem entrar aí no chat, se quiserem acompanhar pelo caderno digital, vocês podem acompanhar. Nós vamos começar hoje a aula 37 de Química, falando sobre substância química, classificação e características gerais. Aula 37. O que é uma substância química? Substância química é um material que apresenta aspecto uniforme e possui um conjunto de moléculas de propriedades constantes. Vamos entender esse conceito. Aqui, trouxe como exemplo a molécula de água. A molécula de água, ela é muito importante para a manutenção da vida, não é? Então, como uma substância química, ela tem características, propriedades químicas e físicas bem definidas. Ela não tem cheiro, ela não tem cor, ela não tem sabor, tem propriedades, ponto de fusão e ponto de ebulição bem definidos, ponto de fusão a 0 graus Celsius, ponto de ebulição a 100 graus Celsius, tem densidade bem definida. Então, a água a gente pode caracterizar como sendo uma substância química. Quando ela tem essas características, essas propriedades bem definidas, dizemos que ela é uma substância química pura. Se, por exemplo, temos as águas de rios, de mares, água da chuva, até mesmo água mineral, elas não são caracterizadas como substância química pura. Por quê? Porque nelas, no sistema, estão inseridos outras substâncias, então é caracterizado como sendo uma mistura. Então, aqui no nosso conteúdo, a gente está falando da substância química sendo as substâncias puras. Pode ser assim, substância química pura ou simplesmente só substância química. A gente já está se referindo às substâncias puras. Um exemplo de material que tenha várias substâncias químicas. Trouxe aqui para vocês um produto que tem quase 4.000 substâncias químicas diferentes, que é o cigarro. É muito nocivo à saúde. Tem, por exemplo, nicotina, monóxido de carbono, que é altamente tóxico. Tem alcatrão, naftalinas, amônia, formol, fósforo, acetona, terebitina. Então, isso daqui é um produto que tem muitas substâncias químicas, cerca de 4.000 substâncias químicas. Então, as substâncias químicas, elas estão inseridas todo no nosso sistema, tudo à nossa volta tem substância química. Tudo onde a gente consegue imaginar tem substância química, inclusive dentro de nós, no nosso organismo. Que eu trouxe aqui um outro exemplo para vocês, que é a serotonina. O que é a serotonina? Ela é conhecida como a molécula da alegria. O que ela faz? Ela nos proporciona sensação de bem-estar, de relaxamento. Então, quando você está, por exemplo, muito tenso, muito nervoso, não tem o sono regular, falta de apetite, você não consegue se concentrar nas suas atividades, na sua aula. Então, quer dizer que você está com baixa serotonina no seu organismo, que é uma substância química muito importante para o nosso organismo. Então, a serotonina, ela é um hormônio que ela é produzida a partir do aminoácido chamado triptofano. E como é que a gente consegue absorver esse triptofano? Através da alimentação. Existem muitos alimentos que são ricos em triptofano. E aí, quando a gente está com baixa serotonina, é necessário repor o triptofano através da alimentação. Quando não se consegue, aí acaba tendo que repor através de remédios. Mas a alimentação, uma alimentação saudável, você dormindo 8 horas por dia,
Você fazendo atividade física consegue fazer com que o organismo produza o triptofano e aí para estabilizar o hormônio da alegria no nosso organismo. Então são muitos alimentos, por exemplo, a gente pode encontrar o triptofano nas amêndoas, que é rico em magnésio, é um alimento bom para o cérebro, nas nozes. Professor, onde é que as nozes são muito caras, como é que eu vou repor o triptofano através de nozes? Castanha de caju, castanha da Amazônia, também são muito ricas em triptofano. Aveia, que é uma boa substância química contra a depressão. Pimenta, banana, olha, super simples obter essa substância química para o nosso organismo. Além do mais, também podem ser obtidas em suco verde, folhas verdes, muitas folhas verdes têm triptofano, sal marinho. Então essas são algumas substâncias químicas que estão presentes no nosso sistema, está tudo à nossa volta. Quando a gente fala de substância química, relembrando, substância química pura. Professora, e o ar? O ar não é uma substância química pura. Por mais que você esteja no campo respirando, estou respirando um ar puro, mas falando microscopicamente, não é uma substância química pura. Por quê? Porque o ar ele é formado pela mistura de vários outros gases, nitrogênio, oxigênio, hidrogênio, vários outros gases. Então, o ar ele representa uma mistura, que a gente vai compreender melhor na próxima aula sobre as misturas. E aí, as substâncias puras, as substâncias químicas puras, elas podem ser classificadas em substâncias puras simples e substâncias puras compostas. Vamos entender melhor aqui as substâncias puras simples. O que é uma substância pura simples? Ela é formada pelo mesmo elemento químico. Então, se eu tenho aqui gás hidrogênio, H2, é o mesmo elemento químico, é uma substância pura. Gás oxigênio, O2, é uma substância química pura. Gás ozônio, que é o O3, é uma substância química pura, formada pelo mesmo elemento químico. E essas moléculas, elas são classificadas, por exemplo, o H2, Cl2, O2, são moléculas diatômicas, porque tem 2 átomos. O ozônio, O3, molécula triatômica. Existem moléculas monoatômicas, por exemplo, o ferro, o alumínio, o hélio, que são substâncias químicas puras e também são elementos químicos, que o hélio, por exemplo, não precisa de um outro elemento para se estabilizar. Então, é uma substância química pura. E aqui, no ozônio e no gás oxigênio, nós temos um fenômeno da natureza chamado de alotropia. O que é alotropia? É quando existem substâncias químicas completamente diferentes, formadas pelo mesmo elemento químico. O oxigênio é muito fácil de ser encontrado aqui ao nosso redor, enquanto que o ozônio não é fácil de ser encontrado. Então, são substâncias completamente diferentes, formadas pelo mesmo elemento químico. O mesmo ocorre com carbono. Carbono grafite e carbono diamante. São substâncias completamente diferentes, mas formadas pelo mesmo elemento químico, que é o carbono. E as substâncias puras, elas não são tão fáceis de serem encontradas na natureza. Na maioria das vezes, a gente só encontra mais as misturas. É muito difícil encontrar substância pura na natureza. Então, a gente está falando aqui de microscopicamente, ok? E as substâncias puras compostas, elas são formadas por 2 ou mais elementos químicos diferentes. Por exemplo, aqui, o gás clorídrico é formado pelo hidrogênio e pelo cloro. São 2 elementos químicos diferentes. A gente não está falando de quantidade de átomos, a gente está falando de elementos químicos diferentes. A amônia é formada por nitrogênio e 3 átomos de hidrogênio. É uma substância pura composta. A água, muito conhecida, o exemplo mais simples que tem para diferenciar. O oxigênio, que é a substância pura simples, e a água, que é a substância pura composta, formada por um átomo de oxigênio
e 2 átomos de hidrogênio. E tem o gás carbônico, que é o CO2, um carbono e 2 oxigênio. E uma infinidade de substâncias compostas que nós temos por aí. Então, o que é para diferenciar substância simples? Substância simples pura é formada pelo mesmo elemento químico. Substância simples composta é formada por elementos químicos diferentes. Ok? Todo mundo compreendeu? Ficou claro? Deu para entender direitinho? Vamos entender aqui na nossa aplicação. Um exercíciozinho aqui para vocês. Das alternativas abaixo, indique a única em que são mencionadas apenas substâncias compostas. Na letra A, nós temos átomos que são também conhecidos como substâncias puras simples. Todos eles são substâncias puras simples. Temos aqui hélio, neônio, criptônio, argônio, xenônio, substância pura simples. Mas na questão ele quer as substâncias compostas. Então não é a letra A. Na letra B, temos enxofre, cloro, neônio, hidrogênio, oxigênio. Substância composta. E na letra C, temos flúor, cloro, bromo, iodo e oxigênio. Substância composta. E na letra D, O3. O que é o O3? É o ozônio. Iodo, água. Aqui é uma substância composta. Aqui nós temos o cloreto de sódio. É uma substância composta. E nós temos o O2, é uma substância simples. Então, não é a letra D também, porque ele quer apenas substâncias compostas. Então, vamos analisar a letra E. Água. A água é formada por 2 átomos diferentes, 2 elementos diferentes, que é o hidrogênio e o oxigênio. Então, isso aqui é uma substância composta. Aqui, H2S. Nós temos aqui 2 elementos químicos diferentes, não importando a quantidade de elementos. O que importa é quantos elementos que tem na substância. É uma substância composta. H2SE, substância composta. NaCl, o NaCl é o cloreto de sódio, aquele nosso sal de cozinha, é uma substância composta, tem 2 átomos, o sódio e o cloro. NaOH, substância composta. Tem o sódio, o oxigênio e o hidrogênio. Olha aqui como é formada por 3 elementos químicos diferentes. Isso representa uma substância composta. Então, a alternativa correta é a letra E, ou seja, é a alternativa em que só tem substâncias compostas. Relembrando, o que é uma substância simples? É formada sempre pelo mesmo elemento químico, são elementos químicos iguais. E substância simples, aqui ó, H2, formada pelo mesmo elemento químico. Essa aqui é uma representação do átomo de Dalton, então fica mais simples da gente conseguir visualizar. Então, O2 é uma substância simples. O3, que é o gás ozônio, é uma substância simples. Então, porque são formadas pelo mesmo elemento químico e muitas outras substâncias. Estou escrevendo aqui, ó. O ferro, substância simples. O hélio, substância simples. O gás cloro, Cl2, substância simples. Compreenderam? Só para relembrar, as substâncias compostas. O que são as substâncias compostas? São formadas por elementos químicos diferentes. HCl, que é o gás clorídrico, 2 elementos químicos diferentes. Amônia, que é é o NH3, vou apagar bem aqui, desfazer. Amônia é o NH3, são substâncias compostas, é uma substância composta formada, nesse caso aqui, por 4 átomos, sendo 1 nitrogênio e 3 hidrogênios.
A água, substância composta, e o gás carbônico, substância composta, e uma infinidade de outras substâncias. Por exemplo, aqui CO. O que é o CO? Monóxido de carbono. É uma substância simples ou uma substância composta? É uma substância composta, porque é formada por dois elementos químicos diferentes. Então, isso são as substâncias simples. Substância simples e substância composta. Bem simples nosso conteúdo. E daqui a pouquinho a gente vai resolver a nossa DLI. Vocês vão poder aplicar melhor esse conteúdo bem simples. E vocês vão responder para mim daqui a pouquinho 2 questões. Leiam com atenção que nós vamos fazer aí a dinâmica local interativa. Tá aqui. Primeira questão. As substâncias puras podem ser simples ou compostas. Ok. Considerando-se esse modo de classificação, identifique as afirmações em verdadeiras ou falsas. Tem aqui 5 afirmações. Você vai dizer se é verdadeiro ou falso. Daqui a pouco a gente volta. Segunda questão. Em que grupo tem apenas substâncias compostas? Do mesmo jeitinho do exercício que a gente acabou de fazer. Analisem alternativa por alternativa, substância por substância e marquem somente aquela em que tem substâncias compostas, ok? E a gente volta.
Então, pessoal, estamos retornando. Foram duas questões aqui para vocês resolverem. Conseguiram resolver? Pelo chat aqui que eu estou vendo, vocês conseguiram. As respostas estão bastante coerentes do nosso assunto. Então, deixa eu ver alguma participação de vocês. As participações de vocês. Olha, Josué, está dizendo que na primeira questão ele está afirmando que a C, D e E estão corretas. Alexander, na verdade, ele está dizendo que é a letra B. Então, eu entendo que ele está falando da segunda questão, né? Ana Rita, ela está falando aqui a primeira questão. Ana Rita não colocou ainda aqui a resposta. Laís, é a letra A. Qual é a questão? É a segunda questão, né? Pelo visto. Valesca, segunda questão, letra B. Vamos ver se vocês estão acertando mesmo. Kaline, segunda questão, letra B. Larissa, primeira questão, olha, a Larissa fez tudo bem separadinho. Ela afirmou que a letra A é falsa, a letra B é falsa, a letra C é verdadeira, D é verdadeira e E é verdadeira. Muito bem. A Sabrine está dizendo que na questão 2, a letra B é a resposta. Severino, questão 1, C, D e E estão corretas. E a questão 2 é a letra B. Muito bem, Severino, respondeu as duas questões. Victor está dizendo que é a letra B. Então é a segunda questão, né, Victor? O Andrew está dizendo que na questão 1, as alternativas corretas são C, D e E. E a questão 2 é a letra B. Muito bem, Andrew. Então, aqui vamos verificar as nossas respostas. A primeira questão é a seguinte. As substâncias puras, elas podem ser simples ou compostas. Já é uma afirmação. Considerando-se esse modo de classificação, identifica as afirmativas verdadeiras ou falsas. Então, vamos à resposta dessa questão. O ar atmosférico é uma substância pura. É uma substância pura? Não. O ar atmosférico ele é uma
uma mistura gasosa, uma mistura de vários gases. Na letra B, a água é uma substância simples. Falsa, a água não é uma substância simples, H2O. Isso aqui, a água é uma substância composta. O oxigênio e o ozônio são substâncias distintas, embora constituídas por átomos de um mesmo elemento químico. Verdadeira. Eu mostrei para vocês ali que são substâncias simples, porém são substâncias bem diferentes. Letra D. O sal, o NaCl, cloreto de sódio, sal de cozinha. É uma substância composta, desculpa. É uma substância composta. Isso é verdadeiro? É uma substância formada por dois elementos químicos diferentes. E na letra E, o oxigênio, o O2, é uma substância simples. Isso é verdadeiro. Muito bem. Aí vocês aí que acertaram, responderam, acertaram, conseguiram compreender direitinho a diferença da substância simples para a substância composta. Vamos para a segunda questão. Então, aqui na segunda questão está assim. Em que grupo tem apenas substâncias compostas? Na letra A, NaOH. Substância composta, ok. Mas o H2 é uma substância simples. Então, não é a letra A. Na letra B, H2O, H2SO4, NaOHCO3. Opa! Aqui nós temos somente substância composta, que é o que a questão está pedindo. Só quer substâncias compostas. Vamos analisar a letra C e a letra D e a E, para a gente concluir o nosso raciocínio. Na letra C tem Cl2, O2 e H2. Somente substâncias simples. Na letra D tem Cl2, HCl e O2. HCl é uma substância composta, mas Cl2 e O2 são substâncias simples. Não é a nossa resposta. Na letra na letra E, temos o Ag é a prata. AU é o ouro. E CO, isso aqui é uma substância composta, o monóxido de carbono. Mas ele quer, na questão, apenas substâncias compostas. Então, qual é a alternativa correta? Aqui é a letra B. Muito bem, para vocês que marcaram essa alternativa. Vocês compreenderam muito bem o que é uma substância simples, o que é uma substância composta. E amanhã nós teremos as nossas atividades do caderno digital. Então, amanhã somente resolução de exercícios, 4 questões muito boas para a gente resolver amanhã sobre substâncias simples e compostas. Muito obrigada pela participação de vocês e até amanhã. A sua aula continua no próximo vídeo.